Olá, irmãos, a paz. Irmãos, hoje eu quero falar sobre a fofoca na igreja, né? E para isso eu quero falar sobre o Provérbios capítulo 6, né? Que fala em questão das 7 coisas que Deus odeia e abomina, né? A sétima ele abomina, né, no caso. E a sétima que Deus abomina é irmãos que samei contenda entre irmãos, né? Até no versículo 9 fala que Deus, ele odeia testemunha falsa, né? E abomina irmãos sameia contenda entre irmãos, né? Deus odeia e abomina esse tipo de comportamento, né? De samear contendas, fofoca, né? Falar mal dos outros, né? Maldizer as pessoas, né? Isso Deus ele odeia e abomina. Então, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas ações, né? Com os nossos comportamentos, né? Porque hoje em dia existe muito, principalmente nas pessoas rebeladas, né? Que não aceita tal pastor por causa de tal comportamento, né? Às vezes as pessoas têm mania de ficar falando mal de pastores, diácono, né? Presbítero ou qualquer irmão da igreja, né? Por causa de algum comportamento que ele tenha. E as pessoas começam a mear contenda, né? Igual já vi casos das pessoas elas fazer baixo-assinado, né? Para tirar pastor de igreja, né? E isso aí é muito sério, porque Deus ele não aceita. Deus fala, não toquei nos meus ungidos, né? Então tem um cargo que a pessoa tiver, a pessoa pode ser porteiro, pode estar limpando a igreja, não interessa, ele é um escolhido de Deus, né? E uma das coisas que eu vejo muito na questão da rebeldia, irmãos, que a pessoa tem que tomar muito cuidado, que o que mais me toca quando, né, acho que é Datã, Abirão, né? Datã e Abirão uniu pessoas contra Moisés. A Bíblia fala que eles foram com 200 pessoas contra Moisés. Aquelas 200 pessoas, você acha que elas escolheram ir da noite para o dia? Claro que não, eles levantaram, né, falsas coisas contra Moisés, fez a cabeça do povo contra Moisés, e esses 200 ficou do lado deles. E eles foram lá contra Moisés. Então dentro da igreja começa a ser assim um espírito de rebeldia. Uma pessoa vai na casa do outro, vem conversando com o irmão pelo caminho e fala, não gostei da atitude do irmão fulano, né? Irmão fulano é isso, isso e aquilo, lá. Irmão fulano acabou de sair do adultério, né? E diz que se arrependeu e se acha melhor do que os outros. Ah, eu não gostei da pregação de hoje, o pastor não sei o quê. Irmãos, isso Deus odeia e abomina. Porque você contamina o coração das pessoas quando você fica com esse tipo de opinião. É o que eu já falei, se a pessoa não está satisfeita com o comportamento de alguém, ore. Você vê que os seus olhos estão errados, ore pela pessoa. Porque quem nunca errou? Né? No livro de Eclesiastes fala que não há homem perfeito que nunca tenha cometido deslizes. Então todos nós já erramos, já pecamos, né? E aquilo que Jesus falou, façai aos homens aquilo que vós quereis que os homens vos façam. Então, se você, em vez das pessoas ficarem te criticando pelas costas, em vez de você ficar criticando as pessoas pelas costas, por causa de um determinado erro, faça com ela o que você queria que alguém fizesse por você, orasse por você, ou conversasse com você. Se é que a pessoa não é uma pessoa que aceita, né? Um diálogo fácil, né, uma conversa fácil, ore por ela. Porque tem coisas que é só o Espírito Santo de Deus para convencer, né? Só o Espírito Santo de Deus para convencer as pessoas. Agora você ficar caminhando contenda, isso pode trazer um preço muito caro, porque, né, Nadab, Datã e Abirão pagaram um preço muito caro por ter levantado as pessoas, por ter semeado contenda no meio do acampamento e colocado as pessoas contra Moisés, né? Eles pagaram um preço caro, e o preço caro foi a vida. Então a gente tem que parar com isso, entendeu? Porque às vezes o ser humano tem aquela mania de se achar melhor do que os outros, né? Então não é assim que funcionam as coisas. Temos que mudar nosso comportamento, a nossa forma de ver as coisas, entendeu? É que Jesus falou, né? Um novo mandamento vos dou, que vós ameis uns aos outros como eu vos amei. Então, peraí, como que eu devo me comportar? Lá em João capítulo 3 fala que Jesus veio não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, esse tem que ser o seu comportamento. Amar as pessoas como Jesus amou, ser imitador de Deus, como está escrito lá em Efésios 5:1, ser depois imitadores de Deus como filhos amados. Então, você foi chamado não para que condenasse as pessoas, mas para que as pessoas sejam, mas para que você seja um agente de salvação de Cristo na vida dessas pessoas. Deus não te chamou para ser juiz, para julgar a causa das pessoas, para condenar elas,
Mas Deus te chamou para que você fosse um agente de salvação, orar por elas. E a Bíblia fala assim que bem-aventurados são os misericordiosos. Lá em Mateus 5 fala no Sermão da Montanha. Por quê? Porque alcançarão misericórdia. Então você está orando para alguém que errou, que caiu, que está no pecado. Quando você cometeu algum pecado, que você não vai deixar de cometer, porque você é ser humano, você é falho, Deus vai ter misericórdia de você, porque você teve das pessoas lá atrás. Porque a palavra de Deus não falha. Bem-aventurados são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, você foi misericordioso, orou para alguém enterrando, então Deus vai agir na sua vida assim. Entendeu? Então, esse tem que ser o nosso comportamento. Mudar a nossa visão, a nossa forma de ver a vida. Entendeu? Não é achar que tudo, né, é do jeito que a gente pensa. Nós também somos falhos. Eu já vi pessoas assim que estão tendo um comportamento de julgar as pessoas. E na mesma hora o Espírito Santo de Deus lembrar ela que ela lá atrás ela fez a mesma coisa, que ela está julgando a pessoa né, teve o mesmo comportamento que a pessoa que ela está julgando no momento. Então é isso que você tem que pensar. Entendeu? Mude de vida, né? Mude sua forma de ver as pessoas, de ver o mundo. Para de saber a conta dos irmãos, senão você vai pagar um preço caro. A fofoca na igreja não é algo que agrade a Deus. Entendeu? Mas o que agrada a Deus são os nossos, né, comportamento em meio à situação. Entendeu? Você não foi chamado para julgar as pessoas, não. Entendeu? Para ficar julgando as pessoas aí, determinando quem é crente, quem não é, quem merece estar lá na frente ou não. É Deus quem conhece os corações e sabe quem pode estar exercendo alguma coisa ou não. E não somos nós. Agora o nosso papel é agir como agente de salvação, ser imitador de Deus, entendeu? Andar em amor como Cristo também andou. É esse que é o nosso chamado, né? E não de ser fofoqueiro, de ficar andando, sameando contenda no coração das pessoas, porque as palavras da gente têm um poder muito grande. Às vezes o que você tá pondo no coração da pessoa lá, a pessoa às vezes até gostava de um pastor, de algum irmão lá, mas por causa do que você anda falando, você sameou raiva no coração da pessoa, entendeu? Repúdio, a pessoa fica repudiando aquela pessoa a todo momento. Por quê? Por causa daquilo que você falou, porque ela passa uma visão diferente, por causa das suas palavras, porque comportamento gera comportamento. Né? Aquelas vezes pessoas lá, às vezes estava até de boa lá com Moisés, né? Mas por causa de, né, Nadab, Datan e Abirão, eles começaram a ficar contra Moisés e todos pagaram o preço por causa do comportamento deles. Entendeu? Então vamos mudar isso aí. Passar a orar. É aquilo que Jesus falou: façai aos homens aquilo que vós quereis que eles vos façam. Entendeu? Tudo como semeais também você fará. Você anda semeando aí contenda, inimizade, fofoca e falta de misericórdia, é o que você vai colher. E depois não adianta chorar, porque o crente tem mais de ficar pondo a culpa em tudo no capeta. Ah, é o capeta. Nem tudo é ele, não. É você também, com as suas ações, com as suas atitudes, com as suas palavras. Nem tudo é o diabo, não. É o seu comportamento. Eu falo muito, gente. As pessoas têm mais de falar assim: ah, mas não, coitado, não. Fulano não conhece a Cristo. Eu falo, gente, se o fato das pessoas não conhecer a Cristo elas não fossem culpadas, nenhum pecador ia para o inferno. Entendeu? Todos nós temos a moral de Deus dentro de nós. Até quem não conhece a Cristo tem. Você vai pensar com uma pessoa de uma tribo de índia que nunca ouviu falar de Jesus, pergunta ele se roubar é certo, ficar com a mulher do próximo é certo, a não ser que seja por uma questão de cultura, né? Ele vai dizer que é errado. Muitos pensamentos sobre o que é certo e o que é errado, o mundo inteiro tem por igual, porque a moral de Deus está dentro da pessoa. Então a pessoa sabe sim que ela está errando. Entendeu? Então nós temos que mudar essa linha de pensamento, parar com esse tipo de comportamento, porque isso desagrada a Deus. E Deus está entristecido conosco por causa dessas atitudes, né? Então lembra disso, entendeu? É amar, né, as pessoas como Cristo nos amou, né? Então espero que possa ficar de reflexão e Deus abençoe e fica na paz.